Olá, estamos começando mais um Papo de Mãe e hoje eu estou aqui com uma mãe muito especial que, além de mãe, é psicóloga e tem uma filha já no auge da sua vida adulta, de 25 anos. Mãe de Lelê, psicóloga Aline Crisley. E a Aline hoje vai conversar um pouquinho com a gente sobre como é ser mãe de uma jovem adulta. Então, Aline, me conte, como é ser mãe de Letícia aos 25 anos? Porque eu sei que Lelê está nessa fase de ir para o mundo, de fazer a vida, de sair de casa. Como é que está esse sentimento? Primeiro eu queria agradecer, Adri, é um prazer, uma honra, né? Gratidão pelo convite, por abrir esse espaço e eu poder falar um pouco da minha história, que eu ainda não tinha contado, né? Eu nunca fui nas redes sociais falar sobre a minha história. E aí você tem me acolhido muito nessa fase em que eu estou vivendo, né? Uma fase em que eu tenho uma filha de 25 anos que está saindo de casa, que já está, na verdade, morando com o namorado, né? Já saiu de casa. E estamos vivendo esse ninho vazio, estamos construindo, olhando esse novo lugar, né? E a minha história, ela começa quando Letícia nasceu. Com 1 ano e 8 meses, a gente diagnosticou a doença celíaca, que é uma doença que está relacionada ao intestino, né? A pessoa não pode ingerir glúten. 1 mês depois, Letícia ficou diabética. Então, são 2 doenças crônicas. Foi uma paulada atrás da outra. E aí, todos os planos que eu tinha na época, eu cursava economia na UFRN, todos os planos que eu tinha, eu ainda consegui concluir. Mas os meus planos foram por água abaixo. A partir desse momento, eu passei a me dedicar muito mais a ela. E eu me tornei, de fato, uma mãe pâncreas. Esse termo, ele é usado, né, para as pessoas que cuidam de crianças diabéticas. Seja pai pâncreas, mãe pâncreas, inclusive tem até no Instagram pai pâncreas. Mas, no geral, é mais a mãe, né? Por quê? Porque a gente se torna o pâncreas artificial daquela criança. Porque a gente tem toda hora ficar verificando a glicose, né? Manuseando a insulina. E Letícia era um bebê. Então, naturalmente, né? Eu fui desenvolvendo uma relação simbiótica com ela. Sim. Né? Foram noites e noites assim, acordando, verificando glicose, muito medo dela na escola, medo dos primeiros passeios que ela fazia, né, no colégio. E Letícia foi indo, ela foi indo para a vida com muita vontade de viver, né? Ao mesmo tempo que ela fazia esse movimento de querer participar de tudo, eu ficava com o coração apertado, né? E aí veio a bomba de insulina, e quando veio a bomba de insulina, muita coisa melhorou em alguns aspectos, que a bomba de insulina é um dispositivozinho que ela mesma manuseava e a insulina entrava, não precisava tomar injeção. E aí foi que deu vontade dela ir para a vida, dela ir para o mundo. Mas a bomba de insulina é uma bomba, né? Que está sendo manuseada por uma criança. Então, assim, eu tinha muitos medos dela usar a bomba de forma errada, dela ter uma hipoglicemia severa ou uma hipersevera. Graças a Deus, ela nunca ficou internada na UTI, nunca teve quadros, assim, graves, né? E aí o tempo foi passando e Letícia se desafiando. Ela estudou numa escola que eles faziam uma semana assim de acampamento, tudo, e Letícia ia para acampamento, participava de tudo. Aí veio a primeira viagem da escola, aí veio a primeira viagem internacional, né? Na viagem internacional eu fui junto, eu e meu esposo, a gente foi juntos, porque ela usava a bomba de insulina e se desse problema, a escola fez uma viagem para a Argentina, e se desse problema, a gente estava por lá, estava perto, né? Mas a gente se mantinha distante. Só estava no mesmo lugar.
E aí não tem como falar, né, dessa relação sem uma certa dor, apesar de eu ter me preparado muito para a saída dela de casa, para esse crescimento, que ela sempre mostrou muito essa vivacidade, essa vontade de ir para o mundo, né? Ela fez algumas viagens também para a Europa, então eu só faltava. Ter um ataque cardíaco, né? Não bastava ter toda a questão de saúde, Letícia, mas uma mãe cardíaca, né? Porque naturalmente ver um filho ir para o mundo é a gente ter esses pequenos ataques, né? Porque, entenda, naturalmente a gente se coloca num lugar mesmo de proteção, né, de cuidado. E aí, uma filha, já desde bebê, com demandas ainda mais especiais de cuidado, lhe colocava nesse lugar, né, de querer naturalmente fazer essa simbiose. Que simbiose é isso? É trazer para junto, é envolver mesmo numa circunferência onde a coisa tem esse limite mesmo de que daqui não passa. Né, Aline? E aí, Letícia, ela foi fazendo o próprio desenvolvimento dela e dentro desse limite ela foi encontrando uma forma de expansão, mas que ainda assim, você desde sempre, vendo ela crescer gradualmente, não tem como se acostumar, né? Com essa partida de casa, né? E aí eu percebo que há um sofrimento nisso, porque é um ninho vazio, é esse ninho de cuidado que ficou tanto tempo permeado de um cuidado muito necessário. Adri, eu lembro que você me falou assim, Aline, é legítima a sua dor, né? O seu sofrimento. E aquilo foi tão acolhedor para mim, porque normalmente as pessoas vêm com um discurso assim, ai, meu filho está saindo de casa, eu vou dar uma festa e tal. Ok, né? Eu acho que é uma fase realmente assim, extremamente de alívio, né, para os pais, porque é um momento onde a gente precisa realmente olhar mais para a gente, se conectar com a gente, né, praticar coisas que a gente não conseguia praticar antes. É uma fase realmente assim prazerosa. Mas a gente também não pode deixar de validar um sofrimento. Eu me lembro que teve a primeira viagem não, o primeiro intercâmbio. Foi a primeira viagem internacional, não, mas foi um intercâmbio que Letícia fez para a Inglaterra com uma amiga. E eu chorava todos os dias. Eu ia almoçar, chorava. Eu ia jantar, chorava. Pensando, o que será que minha filha está comendo? Será que ela... como é que será que está a insulina? Enfim, eu ficava extremamente preocupada. E uma amiga dizia assim para mim, como assim? Você está sofrendo por isso? Ela está feliz, a gente tem que ficar feliz com... Uma amiga que, inclusive, ela é francesa. A gente tem que ficar muito feliz que os filhos estão indo para a vida e tal. E isso é um movimento muito, né, do europeu, do americano, né? Isso tem um pouco cultural. Claro que eu estou extremamente feliz com o movimento da minha filha, né? Estou, inclusive, muito orgulhosa, porque quando o filho ele faz esse movimento de sair de casa, a gente, quanto psicóloga, sabe, né? Esse adultecer é maravilhoso, fechou com chave de ouro. Sim. Quase que fechou com chave de ouro a função materna ali, né? E aí dá essa sensação realmente assim, consegui, né? Minha filha foi para a vida, está segura, está no movimento dela, seja mudar de país, de cidade, de trabalho, seja porque casou, né? Mudar de casa, né? Mudar de casa. Né? E vamos, assim, fazer uma extensão, né, Aline? Que mudar de casa é literalmente sair da barriga. Porque saímos de uma barriga, né? Ou saímos dos braços da mãe, porque a gente sabe que existem várias formas da maternidade e de ser mãe que não está necessariamente ligado ao gestar biologicamente, né? Mas sair de casa é isso, é deixar a mãe. Eu estou saindo, né, dessa barriga, desses braços e dessa mão que alcança, desse cuidado que era tão absoluto, e que passa a ser relativo. Inclusive, né, isso
tem uma fundamentação científica. O Winnicott fala isso na teoria do amadurecimento. O filho, para se desenvolver, precisa que a mãe deixe de ser necessária. Isso. E aí eu não dependo mais absolutamente dela para tudo, mas eu dependo relativamente, né? E quando você fala, eu sofria porque eu chorava, a gente está falando de um luto. Um luto, né? Porque sua filha, ela agora pode comer sem precisar que você direcione as refeições, que antes, com todas as restrições das duas doenças crônicas, ela precisava de uma dieta, de um cardápio. E na viagem ela sabia o que exatamente comer. Então, o luto não é uma preocupação somente em cima, né, da saúde dela, mas é um luto velado de que você não era tão mais necessária para a Letícia. Né? Hoje eu estou extremamente desnecessária, né? Não sou mais mãe pâncreas, né? Ela se cuida aí. Na verdade, ela até mudou a insulina dela. Eu não sei nem direito qual é a insulina que ela está usando. Ela está com um endocrinologista de adulto, que ela passou muito... começou esse ano esse tratamento com essa endócrino, que ela ficou até agora, adulta, com endócrino que atendia ela desde pequenininha. Pediátrica, endócrino, né? Ainda pediátrica. Então, assim, ela vai sozinha para o endócrino, ela faz a manipulação lá da insulina, né? Ela cuida da alimentação dela sem glúten. Então, isso é motivo de orgulho para mim. É porque, acima de tudo, né? Quando a gente viu que um filho, ele se adutilizou, não deixa de ser uma resposta para a mãe de que o trabalho dela foi bem feito. É porque, na verdade, qual é o jargão que se tem por trás disso, né? Criar um filho para que ele seja um adulto. E o adulto implica nessa independência, nessa construção, nesse lugar mesmo de autonomia, né? Então, é uma resposta ao seu trabalho materno de que, como mãe, você foi suficiente. Porque a gente sabe que não vai ter a mãe perfeita, né? Sim. É outra teoria que a gente tem, de Winnicott também, a mãe suficientemente boa. Então, é a resposta de que você foi e tem sido a mãe que Letícia precisa. Isso, exatamente. E aí, assim, eu percebi, né, o que me salvou, Adri. O que é que aconteceu? Letícia entrou na terapia, no processo dela, né? E eu também entrei no meu processo terapêutico, que eu falo que a psicologia realmente foi a grande responsável por hoje a gente estar onde está. Ela ocupando esse novo lugar e eu também nesse novo lugar, né? Tentando me relocar, me organizar, me adaptar a essa nova fase. Por quê? Porque ela, no processo terapêutico dela, e eu, no processo terapêutico, conseguimos a gente trabalhar essa simbiose. Porque a gente realmente era muito simbióticas. E aí, hoje, ela foi se diferenciando, né? A gente foi tentando se diferenciar, que eu ainda, né? Às vezes, eu me pego ainda querendo, ainda nesse movimento de simbiotizar, mas aí a minha terapeuta fala, Aline, você não precisa, você está invadindo o espaço da sua filha, Sim. Né? Por outro lado, a psicóloga dela também. Então, a gente conseguiu se afastar mais, né? Melhorar essa relação, deixar essa relação mais saudável, vamos dizer assim, para ela poder agressar. Sim, sim. E se separar dói, né? Muito. Dói, né? Separar é a gente desvincular, né? É desvincular sem se desconectar. Porque aí a gente está falando de uma separação de uma mãe e filha, num papel muito fusional, né, de uma relação que já se caracteriza assim desde sempre. Sim. Então, isso fala muito dessa síndrome que você está atravessando, né? E é uma dor. E assim, eu achava que eu estava preparada. Eu achava que eu estava preparada e ela até costuma dizer assim,
manhã está segurando a onda, né? E realmente eu estou segurando a onda. Mas, assim, vem todo a psicossomática, o corpo vai mostrando que eu não estava tão preparada, né? Eu começo a apresentar sintomas, começo a somatizar no meu corpo essas emoções. E é muito difícil hoje. A gente já tinha uma vida muito agitada. Ela tinha a vida dela muito agitada, eu a minha, mas à noite a gente se encontrava. Sim. Né? Então, à noite eu chego, a casa está maior, né? Tá aquele vazio, e aí eu vou tentando me adaptar àquela nova realidade, àquele movimento novo da casa, que quando os filhos saem de casa, né? Não tem mais a bagunça, não tem mais o barulho, não tem mais... Uma desorganização, né, amiga? Uma desorganização. A pia de louça tá ali vazia. Tá, né? ok. Tá ok, não tá mais suja, não tem mais tanta coisa suja. Então, assim, a gente fica, né, vai se deparando com esse vazio, com essa falta. Sim. Né? E aí também é o momento do casal ir olhando para essa relação. Né? É uma nova construção. Então, eu estou realmente assim nessa fase de é um reencontro, né? Eu acho que é um reencontro do casal, é um reencontro de você com você mesma, né? O que você vai fazer nos momentos que você realmente está com mais disponibilidade, Sim, né? que antes era ocupado, né? E que agora é um tempo vazio. E a gente sabe que uma das maiores fragilidades do ser humano é esse campo vazio, porque ele deixa emergir a solidão. E a solidão nada mais é do que o ócio. E aí, quando se entra na solidão, você entra num processo muito vulnerável para resgatar umas memórias afetivas que só vai... Aí eu vou usar de novo aquela palavra que eu lhe disse no encontro nosso casual, vai legitimando a sua dor. Né? E aí se deparar com o silêncio da casa, e aí a gente se entristece, chora, né? Vê uma coisa assim que lembra uma toalha que ficou, que não foi na mudança, sempre alguma coisa fica. Não, tá tudo, né? Lá. O Então, quarto dela tá intocável. Pois é, então é um lugar de solidão, e na solidão se tem muito tempo para se encontrar. Mas nós nunca estamos preparados para saber o que podemos encontrar em nós mesmos. Né? Porque essa é uma demanda natural do sujeito, especialmente uma mãe que está sempre nesse lugar de ocupação. Isso. Né? Então, você não tinha experimentado um lugar ainda... Ser desnecessário. Ser desnecessário, perfeito. Né? Ter esse tempo livre. Sim. Né? Não existia um tempo livre. Né? E aí é realmente se olhar para um ninho que ficou vazio. Né? E aí, assim, é interessante esse novo movimento. A gente percebe que nessa fase, agora como psicóloga, Sim. muitos casais, eles têm uma tendência, uma dificuldade, né? E aí, sei lá, pega um bichinho, um pet novo, né? Pega um cachorrinho, um gatinho para criar, vão fazendo algumas coisas meio que para substituir aquele lugar, né? E às vezes também como uma forma de não se olhar, né? Sim. Não olhar para a relação, não olhar para aquelas arestas que precisavam ser ajustadas, né? E aí ficam nesse movimento de tamponar, de buscar algo para tamponar. E eu cheguei a dizer para o meu marido, porque ano passado minhas 2 cachorrinhas eram idosas já e morreram. Então, eu já vinha vivendo um luto, né, desse esvaziamento da casa. E eu cheguei a falar para o meu marido, eu não vivo sem cachorro. Né? Mas aí eu estou podendo realmente segurar essa onda, ficar nesse vazio, né? Tentar me acalmar. E olhar para as possibilidades, né? Para inúmeras possibilidades que existem para me fazer agora. A psicologia toma, com certeza, sei lá, 80%
dos meus afazeres, né? Diário, mesmo que eu não esteja atendendo, mas a gente, psicólogo, se a gente não estiver atendendo, minha gente, a gente está estudando, a gente está assistindo um filme, a gente está lendo um artigo, a gente está produzindo para o Instagram, enfim, sim, sempre vai estar no movimento. Então, a psicologia entra com muita... É um recurso muito importante para mim nesse momento, né? Embora eu tenha percebido que até na clínica a minha energia foi baixando e eu fui respeitando esse lugar, eu fui respeitando esse movimento, né? De que realmente assim eu estava mais indisponível, mais reflexiva, porque aí é o barato da tristeza, né? A tristeza, a emoção, ela leva a gente para uma reflexão. Então, eu estava mais reflexiva, mais pensativa, né? Observando muitas coisas. E aí isso acaba reverberando realmente na clínica. Sim. Mas tem sido dias difíceis, né? Mas tem sido dias muito bons também, porque eu percebi que a minha relação com ela melhorou, a relação dela comigo, né? Melhorou muito, tá muito mais... Porque ela é ariana, eu sou peixe, pisciana, né? Bem carinhosa, bem fofinha, e ela é ariana. Mas ela tá extremamente amorosa, cuidadosa comigo, né, assim, querendo estar junto, no fim de semana. Então, assim, planejando viagem, planejando passar o fim de semana, almoçar junto, enfim, está sendo um novo movimento também prazeroso. Sim, ela está experimentando a falta que uma mãe faz. Isso, né? E aí ela pode agora alcançar outra mãe, né? Que é a mãe que está ali como uma dupla, um par, né? Porque quando a gente pensa numa mãe e num filho que está se desenvolvendo, a mãe ela sempre fica num lugar muito direcionado, né? Do que tem que fazer, de como tem que educar, da rotina escolar, do que é